Bom dia, Mariana. Oi, Nirvana, bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Você me ouve e me enxerga? Te ouço e te enxergo. Vou aumentar só meu áudio um pouquinho para te ouvir bem. Mas muito bom dia, é um prazer poder realizar essa entrevista com você, do Body Talkers, falando de Body Talk. Faz tempo que eu não faço essa playlist, te confesso, porque eu me dediquei a ouvir um pouco da primeira geração nas últimas semanas, então é um prazer poder ouvir uma colega. Então, eu apresento vocês Mariana da Veiga, terapeuta de Body Talk, aqui de São Paulo. E quero conhecer um pouco mais da sua história, saber como o Body Talk chegou até você e como isso vem transpassando sua jornada profissional e pessoal. Conta pra gente. Bem, eu cheguei no Body Talk como cliente em 2014, em agosto de 2014, então a gente está completando 5 anos de Body Talk na minha vida esse mês. Eu já tinha várias buscas, inquietações, tanto pessoais como em termos de saúde corporal e principalmente de terapias que envolvem o corpo. Mas eu cheguei no Body Talk de uma forma bem inusitada. Tenho um histórico de dor crônica. E nessa época eu estava passando por uma fase muito intensa, muito aguda, e eu estava na Avenida Paulista e eu cruzei com uma amiga naquela faixa de pedestre que tinha acabado de fazer aquela faixa no meio da Paulista. E eu estava ali 6 horas da tarde, voltando do trabalho, mais ou menos. E ela me vem na direção oposta e a gente começou uma conversa, parece aquela música do Paulinho da Viola, do Sinal Fechado. Olá, como vai, né? A gente falando. E na época eu estava indo fazer uma viagem que eu sabia que ela tinha feito, e aí a gente parou para tomar um café. Eu falei, me fala mais, estou pensando em fazer aquela viagem. E a gente parou para tomar um café assim, de uma forma espontânea. E eu sabia que ela também tinha uma questão de dor na época. E ela falou: Poxa, eu fiz uma consulta com um cara, não faço ideia do que ele faz, mas eu achei muito interessante e mexeu comigo. Você não quer tentar? Eu falei: Tá bom. Eu peguei o contato e deixei na minha agenda um tempo. E uns 2, 3 meses depois eu resolvi procurar a pessoa na internet. Era o Márcio Ribeiro, que é instrutor sênior de Body Talk no Brasil. E para ser sincera, eu não me lembro direito das primeiras 10 sessões. E no meu caso, diferentemente de outros relatos, eu não tive espontaneamente uma melhora dos sintomas que eu tinha ligados à dor crônica no quadril e um quadro de fibromialgia desde os 21 anos, era muito jovem quando começou isso. E eu, enfim, eu continuei tendo algumas reverberações do sintoma físico por muitos anos. Eu não tive uma melhora imediata dos sintomas, mas eu comecei a ver outras coisas na minha vida se integrando, eu comecei a me ver diferente, comecei a ver minha postura mudando. E uma vez alguém me perguntou por que você voltava às consultas? Eu não sei, assim, conscientemente, na época eu falava, eu não sei por que eu tô voltando. Mas algo maior tá se harmonizando aqui. E foi assim por 2 anos e meio que eu continuei no sistema como cliente, até que um dia eu tive uns 5 minutos e falei, não, vou fazer o curso porque eu quero entender mais desse negócio. E assim que eu fiz o curso de fundamentos a primeira vez, eu já comecei a estudar, já certifiquei, já fiz quase todos os módulos no primeiro ano e sigo nesse ritmo um pouco intenso de estudos desde então. Você sabe que isso é relativamente comum, né? Eu tenho visto assim o quanto o Body Talk, quando fisga, ele não fisga assim que nem um cutucãozinho, um carinhozinho, ele toma a gente por inteiro, né? Esse relato se repete e eu acho que em alguma medida também se repete nos nossos pacientes. Mas tem um dado muito curioso na sua história, que é como a melhora não chegou específica ao que você trouxe, mas a tudo mais que a sua vida significava.
Conta pra gente um pouco como é isso, porque de fato, agora como terapeuta, você talvez veja isso na prática clínica e quem está nos assistindo talvez tenha isso como uma dúvida do que é resultado e do que é trabalho de consciência. Conta pra gente como é que isso se deu com você. Na verdade, eu aprendi por experiência própria a ter um olhar além do sintoma. Hoje, no meu processo terapêutico, o pessoal consigo olhar para esse sintoma e falar, olha, eu sei tais e tais coisas de você, mas talvez você esteja querendo me contar mais, eu estou me abrindo a escutar. Ao longo do processo terapêutico, sim, eu tive melhora. Diminuiu a intensidade da maioria das dores que eu tinha. Eu ainda tenho alguns pontos de dor que de vez em quando eu percebo um gatilho emocional, volta, mas eu consegui ter uma recuperação, vamos dizer, de uns 80% a 90% já do que eu sentia, então isso é bem relevante de falar, mas outras coisas no meu corpo que estavam desequilibradas, coisas mais do dia a dia, eu senti uma mudança na hora, assim, que eu comecei a fazer sessão. Então, desde digestão até sono, essas outras coisas começaram a equilibrar. E, bem, eu acho que cada pessoa tem uma trajetória. Muitas vezes o sintoma continua ali porque você não chegou onde você tinha necessidade de alma de acessar. E muitas vezes é porque a gente carrega crenças de que a cura tem que ser difícil, tem que ser demorada. Eu fiz bastante trabalho em mim para ter esse discernimento. Peraí, será que isso é da consciência que está aqui ou será que sou eu segurando essa história ainda por conta de crenças que eu carrego? Mas foi essa reflexão de fazer contato com o meu corpo, de aprender a fazer esse autoexame para além do raciocínio mental que o Body Talk me trouxe hoje. Hoje em dia, as minhas dores são muito mais leves, muito menos duradouras. E eu eu sei que uma hora eu vou virar essa chave totalmente. Eu sei no meu íntimo que as reorganizações estão acontecendo numa dimensão bem profunda para eventualmente eu mudar de fase, assim, né? Mas tudo isso me trouxe um olhar como terapeuta que eu acho que no fundo é um olhar maduro. Apesar de eu ser uma profissional recém-formada, eu aprendi a ter escuta e eu aprendi a não projetar no cliente o meu sucesso ou fracasso se ele ou ela se livrou do sintoma ou não. É um paradigma diferente que a gente acessa no Body Talk, mas a gente é forjado nessa cultura do ai, tá doendo, toma um remedinho. A gente não tem socialmente uma significação para dor. A gente não aprende a lidar com a própria dor nem com a dor do outro. E tudo isso que eu vivi na pele me trouxe uma outra postura de trabalho com os meus clientes em relação ao sintoma. Não que por o meu sintoma ter demorado a passar, eu não tenha tido clientes que em 2 sessões se livraram de questões que estavam ali há muito tempo. Eu já tive esses clientes que deram saltos em 2 sessões, a pessoa fala, nossa, eu tenho essa coisa aqui há 10 anos, há 20 anos. Mas eu também tenho clientes que têm uma trajetória que gradualmente caminha para se desvencilhando dessa narrativa focada no sintoma e trazendo o foco do Body Talk, que são as prioridades. Então, me deu um pouco de plasticidade e um olhar diferente para escutar que cada pessoa, cada processo é um processo, cada trajetória é uma trajetória. E a gente como terapeuta, fazer o esforço de estar sempre o mais presente possível para aquilo que a pessoa precisa, independente dessa medida de sucesso ou fracasso em termos de um paradigma muito focado nas partes que às vezes esquece do todo.
É super bonita essa sua explicação e super fundamental, porque, na verdade, quanto mais a gente fala disso, mais a gente se dá a oportunidade de adentrar nesse novo paradigma e experimentar o que seria a gente percorrer uma jornada de consciência, onde a gente está preocupado com esse todo, onde a gente está atento e aberto ao todo, que, na verdade, é uma sensorialidade diferente do que aquela focada na dor, né? De fato, é um exercício mesmo, diário. E é super bonito que você relate tanto da tua prática clínica como da tua questão pessoal, como isso foi se diferenciando para várias possibilidades, né? Mariana, eu sei também que você recentemente vem coordenando os cursos do Márcio Ribeiro, né? Então, para quem não conhece, a gente já falou algumas vezes, em algumas entrevistas, muitas homenagens são feitas a esse grande professor, instrutor e terapeuta que a gente tem de presente aqui no Brasil pra gente. Conta pra gente a experiência de coordenar os cursos, como tem sido essa jornada de receber terapeutas ou pessoas interessadas. Eu, como você, também fui a um curso de fundamentos. Na verdade, eu fui a um curso de fundamentos sem imaginar que me tornaria terapeuta. Talvez você até já tivesse essa intenção. Mas foi para descobrir. Muita gente deve ir até você para descobrir o que é o sistema e se torna terapeuta. Como é que tem sido essa jornada de coordenar os cursos do Márcio Ribeiro? Desculpa, é uma jornada bem interessante. Eu trabalho em Brasília, sou de São Paulo, vou muito a São Paulo. Tecnicamente eu moro em Brasília, mas eu morei 12 anos no Bexiga. Amo São Paulo e odeio São Paulo. Eu tenho uma relação bem dialética de forças opostas, bem dual, né? Bem da dualidade, mas eu gosto de falar de dualidade com São Paulo. Mas é uma cidade que me legou muito e onde eu estou coordenando. Primeiramente, eu percebo que é um novo olhar sobre a dinâmica de funcionamento das aulas do sistema, porque não só você acaba assim tendo que explicar o Body Talk para diferentes pessoas de diferentes bagagens, de diferentes experiências. E isso é muito rico no seu processo de construção de não só discursivo, mas de experiência do que é isso que a gente está vivendo. Me ensinou muito em termos profissionais, trouxe algumas experiências que eu nunca tinha tido. Eu tenho uma carreira fora do setor terapêutico, eu trabalhei no mundo corporativo em consultorias grandes muito tempo, trabalhei em consultorias menores, trabalho num projeto de cooperação internacional, então eu tenho experiências de organizações, mas é interessante você ser responsável pelo começo, meio do evento, no sentido de realizar as tarefas com mais envolvimento, desde a parte do backstage, né, do coffee break, das inscrições, até poder acompanhar as aulas se fazendo e os alunos se transformando. É uma experiência que eu sou muito grata de ter tido e que tem me ensinado muita coisa sobre mim, sobre o Body Talk e sobre o trabalho com a matriz, com os alunos. É muito enriquecedor e eu sou muito feliz de poder ter tido essa oportunidade, porque é muito diferente o papel de aluno, terapeuta e coordenador nesse sentido. Veio complementar outras vivências que eu já estava tendo. Enfim, e um dia, como eu tenho a intenção de me tornar instrutora, talvez eu vá para o outro lado, que é o de dar aula. Mas, por enquanto, eu estou nesse momento de aprendizado. Vamos ver. Muito bonito, muito bonito. A matriz do Brasil está crescendo, né? Então, para quem está assistindo, eu acho que tem informações que você mesma pode nos ajudar a publicizar da melhor forma possível. Conta pra gente como é que a IBA justamente concebe, desde o aluno entrante, ingresso,
que pode fazer o fundamento, que pode se tornar sócio, membro da Associação Internacional, até aquele que pode vir a dar aula no Body Talk. É muito específico isso no sistema, porque, afinal de contas, o processo é muito rigoroso e muito extenso junto à Associação Internacional. Conta pra gente, para todo mundo que está assistindo, como é que isso se dá, você que está também aí nos bastidores de tudo isso. Para se tornar instrutor, para cada módulo existem critérios específicos. Eu acho que, como a gente está falando com o público geral, vou me focar na primeira parte da sua pergunta, que é a diferença entre uma pessoa que cursou o Fundamentos, uma pessoa que se filiou a IB e um terapeuta certificado. Acho que são 3 distinções que vale a pena a gente aprofundar. O curso de Fundamentos, ele não é somente para terapeutas. A gente tem profissionais terapêuticos, médicos, fisioterapeutas, terapeutas holísticos, psicólogos, etc., que muitas vezes fazem o curso para conhecer um outro sistema e ter um insight e não se tornam terapeutas. A gente tem público geral, pessoas inquietas, buscadoras, talvez como eu e você, que vão para o curso para ter autoconhecimento. E a gente tem pessoas que já vivenciaram o sistema, seja como clientes, seja, principalmente como clientes, e que já vão com a intenção de se certificar em algum momento. Fazer o Fundamentos é o primeiro passo de um processo de certificação. A certificação em si, ela demanda mais alguns critérios de sessões praticadas, recebidas, e de acompanhamento de um processo de supervisão terapêutica, além de uma prova. Então, a gente, pela IBA, só pode se denominar terapeuta de Body Talk de fato quando faz a certificação e se torna CBP, que quer dizer terapeuta certificado de Body Talk. E a filiação à IBA, ela é uma condição para você se tornar CDP, mas ela não é a mesma coisa. Porque tem pessoas que fazem o curso, vamos dizer, por diletantismo ou autoconhecimento, que se filiam à IBA para ter desconto nos cursos e para ter acesso a alguns materiais da área de aluno. Principalmente para as pessoas que têm fluência em inglês, tem algumas vantagens de você poder acessar materiais que são produzidos em outras partes do mundo por outros terapeutas. Fóruns de discussão, ter a oportunidade de fazer alguns trabalhos remotos com alguns profissionais, etc. Esqueci de alguma coisa? Ai, que nervoso essa parte. Não esqueceu de nada. Você me pegou nessa pergunta, tá pra treinar. Vamos ver se ela tá preparada mesmo. Não, na verdade, é muito mais para publicizar, porque uma das coisas que mais me apaixona no sistema, Mariana, é esse rigor. Eu sou bem sincera contigo. E acho que justamente pela tua história de vida e pelo como o Body Talk chegou a você e por estar coordenando, eu imagino que você tenha muito contato com o que é rigor para o Body Talk, né? Exatamente no lugar da consciência. É uma seriedade profissional que baliza uma matriz internacional, do qual é muito construtivo, é muito verdadeiro quando a gente chega na maca e percebe que toda uma egrégora sustenta aquilo que a gente está realizando, né? Todo o protocolo que está atrás de você está sustentado por essa associação internacional, que sim, tem aí fatores técnicos e detalhes, desde o recurso que a gente empreende para se tornar associado, mas até mesmo o conhecimento que nos é ofertado para continuar trabalhando e estudando. Então, é nesse sentido que eu estava ressaltando nessa pergunta a importância diferenciado, inclusive, de muitas abordagens terapêuticas que a gente conhece na nossa atualidade, é uma das poucas que os processos de certificação são tão sérios, alongados, e muitas vezes eles até demoram no tempo, porque existe aí uma preparação energética que vai se fazendo para toda a matriz se reordenar. Então, eu acho muito importante compartilhar isso com as pessoas, porque as pessoas conhecem essa faixa que você nos explicou, né? Ou aquelas que não conhecem acabaram de conhecer, desde que entram no curso até quando se pretenderem ser terapeutas certificados, e como é que elas vão lidar ali com essa
filiação na egrégora do Body Talk, né? Mas para se tornar instrutor, ainda é um outro caminho tão longo quanto. Né? Nesse aspecto, acho fundamental sua explicação para as pessoas poderem conhecer o sistema. Eu queria fazer 2 comentários. Um é essa questão da estrutura. Eu acho que o Body Talk ele tem uma grande beleza de ser extremamente simples e complexo ao mesmo tempo, de trazer um corpo estruturado onde outras modalidades do terapeuta elas podem pertencer, só que ao mesmo tempo de uma forma ordenada, não rígida. Por isso que eu trabalho com Body Talk, me chamando terapeuta de Body Talk, apesar de eu ter outras várias modalidades de terapias holísticas e autoconhecimento. Eu tenho outras formações, estou fazendo outras formações, mas sempre volto para o Body Talk. Eu sou filha de cientista, meu pai é físico quântico e eu sempre cresci num ambiente onde essa questão da ciência versus espiritualidade versus o que é. Isso é um debate que dá pra gente sentar no café, no bar, e conversar umas 5 horas disso, porque é um debate de alma que eu vim resolver aqui, porque esse assunto de o que é a ciência versus o que é a consciência é algo que me pega no nível ainda biográfico, e eu acho muito bonito como o Body Talk ele consegue trazer assuntos, por exemplo, a questão de estruturar a intuição do terapeuta sem perder um critério de comparabilidade e objetividade, que não só vem do protocolo, mas sim de um corpo, de uma prática. Outra coisa que eu queria adicionar aqui, que você falou sobre essa questão de egrégora e matriz, eu acho que é sempre importante destacar que mesmo você tendo esse certificado, cada vez a gente sabe menos e cada vez é mais importante se questionar e não interromper a formação só porque você tem um papelzinho colado na parede. É importante por questões até de formação terapêutica, na minha opinião, não só a pessoa fazer o processo de certificação, mas se manter em terapia constantemente. Principalmente se você está atendendo. Mas mesmo não estando atendendo como uma pessoa estudiosa do sistema, é importante você receber sessões de Body Talk regularmente de um terapeuta. Além de trocas, grupos de estudo que eu amo, eu adoro, eu tenho um grupo de estudos de fundamentos, estou começando um movimento para abrir um segundo, mas eu acho que, a despeito de todos esses esforços, é importante a gente se manter em terapia e monitorar os cursos e continuar o estudo por todos os caminhos oferecidos, né? Eu só quis fazer esse comentário porque a mim, pessoalmente, me dá desespero a ideia de ter um papelzinho na parede que te sanciona, de uma instituição que te dá respaldo, mas isso é ignorar o processo que a gente veio fazer nesse sistema, que é um processo de autoconhecimento, de autodesconstrução, eu diria que permanente, né? Então não é só porque você tem um papel ali pendurado que alguém te entregou que a jornada acabou. A gente celebra sim esses passos conquistados e essa caminhada, essa jornada juntos, essa jornada institucional que é feita, né? Que é importante sim existir, mas acho que o meu principal ponto continua sendo: a sua carreira está só começando como terapeuta após a certificação. Sim, é um comentário fundamental. Sim, dentro como fora do sistema, né? Sim, é fundamental.
Sim, desculpe. É fundamental essa observação mesmo, porque para quem está nos assistindo, a gente deve ter pessoas que já estão no sistema e que têm suas visões diferenciadas sobre seu próprio autoestudo e sobre o estudo em relação à egrégora como um todo, a egrégora local da sua cidade, por exemplo. A gente sabe que a matriz aí em Brasília é extremamente bem fundada, né? bem costurada, as pessoas estudam juntas, as pessoas diferentes de realidades de outras cidades do Brasil. Inclusive, a gente muitas vezes indica pessoas em cidades que têm Body Talk, mas é uma pessoa só sozinha, então é muito importante que ela também possa estar em rede, né? Eu acho que essa percepção de como a gente continua estudando, que é uma marca indelével de muitos de nós terapeutas de Body Talk, e que esse estudo é feito em rede, monitorando, comparecendo, grupo de estudos e várias outras formas, é fundamental para que as pessoas também conheçam do que a gente está falando, que tipo de sistema é esse que tem esse paradigma de saúde, tudo isso que você já observou e, inclusive, essa postura ética em relação à nossa prática clínica, né? Muito, muito bom o seu comentário. Muito obrigada, Mariana. E para terminar, por favor, conta pra gente o que você está estudando. Você acabou de abrir aí uma coisa tão linda, que é esse lugar biográfico, essa parentalidade carregada de ciência e misturada, com certeza, com tantas emoções que a própria física quântica deve ter lhe guardado ao longo da sua vida. Conta pra gente o que você tem estudado, quais são os seus últimos interesses, o que tem te fascinado na sua prática clínica e profissional com Body Talk. Bom, eu tenho estudado bastante Vedanta, eu tenho lido o Beyond Concepts pela terceira vez, que é da Esther Beltane, tenho lido algumas coisas do Ramesh Balsekar e do Nisargadatta Maharaj, estou bem interessada na neurociência, já vai fazer um tempo, tenho feito alguns cursos online e tenho lido bastante coisa ligadas à questão do tempo transpessoal e da consciência transpessoal. Estou no momento fazendo um resgate de uma técnica que eu já vivi, comecei minha vida como cliente terapêutico com 18 anos de idade na respiração holotrópica. Eu tenho lido bastante o Grof, que eu acho que o Stanislav Grof, né, o fundador da respiração holotrópica, ele tem uns insights sobre subjetividade, consciência, natureza da consciência que tem me chamado a atenção. Mas olha, eu sou também uma pessoa que estudo coisas de uma forma um pouco caótica, aleatória, então tem outras coisas por aí que estão sempre pipocando. Essas que eu tô te falando são as coisas que, vamos dizer, são mais constantes e mais disciplinadas na minha vida agora. Muito bacana, muito bom poder compartilhar isso. E você sabe que essa aparente caoticidade também me parece, pelo que eu estou constatando, ouvindo os colegas, uma marca de como a consciência vai nos chamando, né? Às vezes a gente está, eu vou te dar um exemplo, no início desse ano eu escolhi conscientemente que eu precisava estudar um pouco mais de fisiologia mesmo, de aspectos de célula, bioquímicos mais profundos. E aí a vida e a clínica me levou para outras curvas, e aí a gente segue um pouco o rio, volta para esses interesses. Então eu acho que eu entendo o que você quer dizer, e é uma beleza e um compromisso do qual o terapeuta se coloca como pesquisador constante da nossa própria prática. E curioso, né? Muito curioso. Curioso pelo corpo, curioso pelo outro, curioso pela gente, curioso pela consciência. Então, foi um prazer poder te ouvir mais, conhecer mais da sua jornada. Brasília tem essa possibilidade de ter você aí. Tomara que você esteja mais por aqui em São Paulo também, muitas vezes. E muito obrigada por conceder essa entrevista pra gente. Foi um prazer te ouvir. Obrigada, Nirvana. Obrigada mesmo. É sempre gratificante trabalhar com colegas. Tava vendo que tinha um negócio meio estranho aqui, você viu? A fechadura acabou de falar. Uau! Não, mas é porque alguém tava tentando entrar, porque eu tô na minha clínica, tem 2 portas, alguém tava tentando entrar pela porta que fica dentro da sala, enfim. Tudo bem. Eu estava dizendo que é sempre gratificante poder colaborar com os movimentos da matriz, mas foi bem importante para mim tirar esse tempinho que antecedeu
uns 2 dias da entrevista, poder também fazer uma autorreflexão. Eu queria te agradecer também pela provocação, entre aspas, de um processo de poder revisitar a minha história, poder revisitar a minha trajetória e poder ressignificar alguns aspectos desse movimento. E espero que, a partir dessa sequência de entrevistas, muitas outras pessoas possam conhecer o Body Talk, que os terapeutas possam se beneficiar dessa troca, desses insights tão ricos compartilhados entre todos. Sem dúvida. Um forte abraço e, novamente, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Gratidão, um excelente dia. Igualmente.